Oi, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e constantemente tenho gravado mensagens de vídeo, não só as mensagens que nós pregamos na congregação, nos cultos dominicais, mas também mensagens de edificação, mensagens de ensino da palavra, estudo, que ainda estou devendo a última lição 17, sobre Êxodo deste ano. Mas dessa vez nós vamos tratar de um outro tema. Recentemente, nas redes sociais, está aí bombando uma entrevista do nosso amado irmão Kleber Lucas, em que ele faz a afirmação de que o hino Alvo Mais Que a Neve é um hino de caráter, de cunho racista. E como eu gravei esse hino, ele está tocando violão, ele está gravado aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, nas minhas redes sociais, naturalmente, por ser negro, as pessoas que me seguem, que ouviram, vão dizer, poxa vida, mas o pastor Alberto gravou, não falou nada, ele sendo negro, né, e sabemos do problema do racismo, não só no mundo, mas no Brasil. Então eu resolvi gravar. Eu não quero aqui atacar a pessoa, eu vou mostrar o contexto das coisas e avaliar alguns problemas, e vamos ver o caráter desse hino, né, à luz da Bíblia e também à luz da análise que a gente faz como seres racionais e que pensamos, correto? Então, hoje eu vou falar sobre Alvo Mais Que a Neve, que é um hino acusado de ser racista, e deixo que cada um depois tire as suas próprias conclusões. Há mais de 140 anos, o hino Alvo Mais Que a Neve ele vem sendo entoado por igrejas ao redor do mundo. E, se eu não me engano, é 39, né? Eu acabei esquecendo de pesquisar isso. Ele é 39 na harpa cristã, faz parte também do inário da Igreja Adventista e de muitas comunidades como a minha e de tantas outras a que eu pertenço, né? E de muitas outras aí no Brasil todo. Essa semana, então, uma polêmica surgiu em torno da canção, sobre uma suposta mensagem racista que a letra carrega. A música, no entanto, foi composta por um autor de Iowa, estado que desempenhou um papel significativo durante a Guerra Civil Americana, marcada pela disputa pelo fim da escravidão nos Estados Unidos. Alvo Mais Que a Neve, em seu título original, Blessed Be the Fountain, Bendita Seja a Fonte, ele nem chama isso, né, Alvo Mais Que a Neve no original, foi escrita por Eden Reader Latta em 1881. Ele viveu de 1839 a 1915, morreu com 76 anos. Com base no texto de Isaías 1,18, segundo a reportagem, está lá porque eu fui ter que ler a entrevista toda para fazer algum comentário, né? Não vou ficar baseando nos pouquinhos que eu vi nas redes sociais. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. A King James Fiel, vertida para o português, que é que ele utilizou, né, que o autor utilizou, porque é americano, eles utilizam a King James Fiel, especialmente no tempo dele, né, diz assim: vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como a lã. A Almeida Revista Atualizada, aqui do Brasil, traduz: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Nascido em Rowpatch, na Indiana, Eden Reader Latta era filho de um pastor metodista, de acordo com sua biografia no site Hinary.org. Um banco de dados online hospedado pelo Instituto Calvino de Adoração Cristã e Biblioteca Etérea de Clássicos Cristãos da Calvin College. Durante a Guerra Civil Americana, Eden, esse autor do hino, ele pregou para a Igreja Metodista de Manchester, em Iowa, e outras congregações. No estado de Iowa, ele ensinou nas escolas públicas de Manchester e posteriormente em Colesburg. Ele se mudou para Gutenberg na década de 1890 e continuou compondo para vários músicos importantes do meio cristão. Ele escreveu mais de 1.600 canções e hinos em sua vida. Era um compositor e tanto. Alvo Mais Que a Neve, que nem como ficou conhecido aqui, né? Foi composta por Eden para o músico Harry Perkins, que fez arranjos musicais naquela época. Um dos abolicionistas da escravidão mais conhecidos dos Estados Unidos, John Brown,
era evangélico e teve uma grande atuação em Iowa, estado onde nasceu o nosso compositor, a terra de Eden Reader Lara. Suas viagens por Iowa destacaram a importância do estado na Underground Railroads, ou as rotas secretas, e casas seguras que ajudaram os escravos a escapar para a liberdade no século XIX. O autor brasileiro Gutierrez Fernandes Siqueira ele comentou sobre um momento histórico quando Eden Reader Lata era pregador. E diz: o hino Alvo Mais Que a Neve foi escrito pelo metodista Eden Reader Lara, 1839-1915. Ele foi pregador itinerante durante a Guerra Civil Americana em New Hampshire. Para quem conhece um pouco dos Estados Unidos, sabe que no século XIX, essa região era o centro do abolicionismo, disse Gutierrez nesta quarta-feira, 14, lá no Twitter. É um negócio recente. Gutierrez destacou que Lara, o autor, nada tem a ver com os batistas sulistas, berço do supremacismo branco odiando. A tradição dele era outra, e a região que ele morava e pregava lutou pela abolição. Assim, Gutierrez interpretou que a inspiração do hino Alvo Mais Que a Neve foi puro racismo. E foi por influência, pelo menos, de racismo. E, ao que tudo indica, o Kleber Lucas, nosso amado irmão, ele comprou essa ideia. O cantor Kleber Lucas voltou a causar polêmica, como eu disse, nas redes sociais essa semana, ao compartilhar um trecho de sua participação na mídia ninja. Na conversa onde ele aparece sendo entrevistado pelo cantor Caetano Veloso, com o qual ele também chegou a gravar, o pastor da Batista Soul fala sobre o racismo e diz que o hino Alvo Mais Que a Neve da harpa cristã é de uma conotação racista. Segundo o cantor gospel, sua visão sobre a música é que, se algum cristão aceitar Jesus, ficará branco como a neve. Com isso, o músico lamentou que a música seja cantada por músicos brancos e negros com lágrimas nos olhos, pelo fato de ser uma canção lindíssima de uma memória família e cultica. No entanto, segundo ele, trata-se de um discurso nefasto e de dominação, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão no hino, disse ele. Para Kleber Lucas, há um distanciamento, um caminho a ser percorrido. Ele ainda explicou, com base nele mesmo, que o Brasil precisa de uma teologia preta, que, segundo ele, chegou no país recentemente e foi deixado de lado pela igreja. Ele citou, por exemplo, os ensinamentos de James Cone, um teólogo americano conhecido por sua defesa da teologia negra e da teologia da libertação negra, uma versão da teologia da libertação católica. Muito bem. Após a declaração polêmica do cantor gospel e pastor progressista Kleber Lucas, que classificou a música como racista, em uma entrevista como eu disse, em entrevista com o cantor Caetano Veloso, anônimos e famosos do meio evangélico fizeram com que o hino da harpa cristã Alvo Mais Que a Neve virasse trend nas redes sociais. O ex-diretor da Sony Music, Maurício Soares, até brincou com a situação, dizendo que se o compositor da música ganhasse direitos autorais, teria um fim de ano bem especial, pois ela está sendo executada sem moderação. Então vamos aos nossos comentários sobre essa situação. Então aqui expus tudo como está lá, para ser honesto naquilo que vou dizer e deixar vocês também terem o livre-arbítrio de fazer as suas conclusões, se concordar ou não. Isso aqui é só para dizer a minha opinião, até porque eu gravei. Eu apenas cantei o hino, deixei ele, não tem fins comerciais nenhum, apenas um hino de louvor. Isaías 1,18, eu vou usar aqui a Bíblia judaica completa por ser imparcial nessa situação. Venham então, diz Adonai, conversemos sobre isso. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. A palavra escarlata ou escarlate é o hebraico shani. Shani, que significa cor vermelha muito viva. De fato, um pequeno inseto chamado Coccus ilicis, da ordem Hemiptera, cujo corpo ressecado de sua fêmea libera uma substância corante, da qual é produzida a tintura usada para tingir o tecido de escarlate ou carmesim, como preferem, na região do Mediterrâneo. O mais conhecido é o kermes. A cor forte obtida de uma larva encontrada nas folhas de um carvalho nos países mediterrâneos. A cor retrata as mãos do povo, cheia de sangue, por isso que ele fala disso, porque havia muito crime, muito assassinato. Brancos como a neve, a origem de toda a polêmica. Sheleg em hebraico, neve, precipitação de cristais de gelo, frequentemente agrupados em flocos e formados pelo congelamento do vapor de água que se encontra suspenso na atmosfera, definido como neve.
O termo Shaná, do qual vem a palavra Shani, significa dobrado ou duplicado. E a ideia que Isaías passa aqui é de que se os pecados de alguém fossem mergulhados 2 vezes na cor forte de carmesim do verme, conhecido como coco ou cocos, eles serão permanentes. Mas se a pessoa confessar seus pecados, o que fica subentendido aqui, seus pecados passarão a ser tão brancos quanto a neve. Ainda que os pecados tenham sido tingidos 2 vezes com a mancha de uma cor permanente na lã, eles serão removidos tal como a cor da lã, quando é restaurada a sua brancura original. Então, Isaías está falando exatamente disso, essa mudança de cor do vermelho para o branco. O texto de Isaías se refere à cor da alma, do pecado na alma. Não tem nenhuma relação com cor de pele, se é preto, se é branco, se é vermelho, se é amarelo, se é mestiço, se é mulato. E o que diz a letra do hino? Bom, agora vamos para a letra do hino. Vendo tudo isso aí, a gente precisa, vou analisar, vou ler para vocês, não vou nem cantar para ficar dentro do tempo. Depois vocês podem conferir com a internet, né? Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, sim e de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Se você prestou atenção, o hino não tem nada que nos leve a uma ideia, ainda que subliminar, de racismo. Ele faz referência ao texto de Isaías e traz ele para o Novo Testamento, porque a purificação das nossas almas é pelo sangue de Jesus Cristo. A redenção, a propiciação, a expiação, a justificação, tudo é pelo sangue do Senhor Jesus. Como você pode ver, então, não tem nada, sem mentir, não dá para afirmar sem mentir que esse hino tem algum viés político. Aliás, esse é o problema dos evangélicos quando começam a se envolver com o mundo e se envolver com viés políticos contrários à palavra do Senhor. Começa a haver distorção das escrituras. Um comentário breve é a fala do Kleber Lucas. Eu vou pegar só essa parte que me interessa aqui. Que o Brasil precisa de uma teologia negra, na entrevista que ele deu para o Caetano Veloso. Provavelmente, né, amigos, né, famoso, ímpio, ele quis lá fazer a sua média e ele disse que o Brasil precisa de uma teologia preta. Não, meu amado irmão, nós vamos continuar orando por você, irmão Kleber, mas eu tenho medo de que isso possa provocar para o futuro. Já pensou de proibir de citar a Bíblia em todo texto que hoje se interprete como racista ou preconceituoso? Aí os pregadores não vão poder pregar, está limitado, já não estão querendo pregar, agora que vai ficar mais difícil ainda, né? O Brasil não está precisando, Kleber, de uma teologia preta, branca, amarela, vermelha. O que o Brasil precisa é conhecer o verdadeiro evangelho do reino de Deus, que inclusive você, pelo visto, não conhece. O evangelho do reino de Deus, em Atos 10, 34, 35, Pedro disse assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. O evangelho do reino de Deus é para todos. Não tem essa de evangelho preto, de teologia preta, de teologia branca, teologia vermelha, amarela, índia. É o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. A fama e o sucesso, eles são um perigo para todos, especialmente para os cristãos. Você não pode servir a dois senhores. Ou agradar um e desagradar outro, ou vice-versa. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, é minha. Não coloco nem a minha congregação nisso. Isso é o meu pensamento particular, estou usando o vídeo por causa disso. Eu sempre fico temeroso quando algum líder de louvor ou ex-líder de louvor, que não é discípulo, vai falar alguma coisa para o povo ouvir ou em nome de evangélicos. Vai falar alguma coisa. Porque sempre vão causar polêmicas com interpretações erradas da Bíblia. Ensinos, entendimentos seus, influenciados por outros meios. Então, assim, não é discípulo. E a maioria dos líderes de louvor hoje não são discípulos de ninguém, não fazem discípulo, não tem nada a ver com isso.
Por que eu não gosto? Por 3 motivos. Primeiro, porque geralmente líder de louvor ou ex-líder de louvor não é discípulo de ninguém, não investe tempo fazendo discípulo de Jesus para o reino de Deus. Se ele não aprendeu a ser discípulo, ele vai fazer o que ele bem entende, do jeito que ele bem entende, a hora que ele bem entende, vai falar aquilo que ele bem entende. Mesmo que seja uma pessoa, hoje em dia se faz o seguinte, faz um curso da teologia, mestrado e não sei o que, não sei das quantas, mas é uma coisa tudo individual. Ele nunca mescla e aprende onde aprende do jeito que aprende. Ele nunca vai fazer uma triagem para verificar se aquilo que ele aprendeu está de acordo com o evangelho do reino de Deus. Porque hoje muitos dos seminários, hoje católicos e evangélicos, já ensinam que Gênesis não existe, é tudo uma ilusão, e uma série de coisas nas escrituras. Então é necessário a gente ter bastante cuidado quando um líder de louvor, um ex-líder de louvor fala. A gente precisa ter muito cuidado. O segundo motivo é porque eles não se submetem. Uma grande parte dos líderes de louvor hoje já saíram da sua congregação, não estão nela, já foram para uma outra e deixaram problemas na antiga, problemas não resolvidos. Seja problemas, geralmente problemas de escândalo sexual, traição conjugal, já estão no segundo ou no terceiro casamento. Eu estou falando que estou há 36 anos atendendo pessoas, vendo pessoas com colegas pastores, diversos locais. Esse retrato. Normalmente são problemas de escândalos sexuais. Vocês já não estão no segundo ou no terceiro casamento. E só vão para um lugar onde eles possam ser badalados e lá não tenham nenhum tipo de inconveniente que lhes desagrade o ego. Então veja bem, é só dar uma olhada no histórico da maioria das congregações, dá uma olhada na tua para ver de onde veio, né? Aqueles que têm a bênção de ter alguém que foi discipulado ali, está ali frutificando é muito bom, mas normalmente não é assim que acontece. E o terceiro motivo é porque acha que sabe tudo. E aí, fala e não gosta de ser corrigido. O que a gente tem que entender é que Deus não faz acepção de pessoas. É uma coisa que a gente precisa ter em mente. Deus ele não faz acepção de pessoas. E isso é muito importante, a gente gravar isso, porque o Evangelho ele não foi feito para uma pessoa, para uma raça, para uma cor, para toda a humanidade. Em Romanos 2, 9 e 12, Paulo diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, o judeu primeiro, também o grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, do judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. As nossas almas ficaram brancas, sim, pelo sangue de Jesus Cristo. O que ele cantou lá está no Novo Testamento. E nós vamos ler o livro do Apocalipse, esse sim. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro e as deixaram brancas. Então essa questão de branco, de branca, é uma questão, é a linguagem bíblica para isso, entendeu? A gente não pode entender que isso seja um linguajar, querido. Daqui a pouco nós vamos ter que trocar a tradução para não ser, e esse era eles empretejaram no sangue do Cordeiro, as avermelharam, então não põe cor nenhuma. Daqui a pouco vão querer mudar tudo na Bíblia por causa dessa questão dessa maldita política que tenta fazer um agrado para todo mundo, né? O politicamente correto. Então a gente precisa ter conhecimento disso. Então não é a teologia preta do politicamente correto, teologia branca, é a teologia do Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve em Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, escravo, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então, o texto, esses textos da palavra de Deus mostra que para Deus não há acepção de pessoas. Nós não podemos trabalhar de uma forma em que a gente... E essa questão, ela é sempre, o texto todo ele fala assim, no versículo 10, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cítaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então, é isso daí, é simples, não tem essa questão. Então assim,
É muito lamentável que tenha sido isso. A gente ora para que Deus esteja trabalhando na mente, no coração do irmão. Não estou aqui falando mal, estou falando apenas, até porque é uma questão que me senti obrigado, porque eu gravei esse hino, gravei assim, fiz uma gravação caseira, só mesmo para louvor, né? E deixei como faço de todos os hinos, até mesmo do Kleber Lucas, de vários. A gente grava uma gravação caseira, não tem fins comerciais, não ganho nada, o meu canal é totalmente gratuito, as mensagens são gratuitas, não recebo nada. Somente para a pregação do Evangelho. Apenas achei necessário fazer esclarecimento, que esse hino não tem nada de racismo e, infelizmente, quando a gente começa a olhar com viés político, ideológico, ainda mais esse que está penetrando no Brasil e cada vez mais forte, nós vamos fazer muito, mas eu acho que isso não vai ser só o começo. Nós vamos ver coisas piores pela frente. Bom, se você ainda não se inscreveu no meu canal e quiser me ajudar, eu agradeço se assim fazê-lo. E fazendo isso, eu peço que acione o sininho de notificações. E também, se você gostou, deixe aí o seu like, dá aquela força para mim. E compartilhe a mensagem, especialmente com aqueles que gostam de músicas, de hinos, e podem estar aí chocados com essa situação e precisa pelo menos de ver o outro lado. Esse é o outro lado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado por estarem assistindo e compartilhando as minhas mensagens.